Quando dizem que o mercado é simples e nós é que complicamos, muitas vezes a gente não acredita, né? Mas realmente é verdade, né? O mercado é simples, só que nós geralmente complicamos. Decidi gravar uma aula de trade para vocês aqui, eu vou colocar no BRA50, né, que é a nossa replicação do nosso índice Brasil, né, nosso mini índice, né, do nosso IBOV, para tentar gravar uma aula bem didática sobre como é o meu operacional, tá? Então aqui estou no gráfico do índice do 1 minuto para vocês entenderem como é que eu faço as minhas análises. Se a gente colocar aqui no gráfico do diário, né, então a gente vê que a gente tem aqui uma estrutura de alta do mercado, certo? Certo. Então o primeiro ponto que eu faço quando eu identifico esse tipo de movimento, né, no gráfico diário, eu vejo o tamanho das velas, né? Qual que é o tamanho da amplitude das velas, né, que a gente tem? Então é mais ou menos a movimentação que o mercado está tendo. Outro ponto, eu procuro um dos pontos mais baixos do gráfico, né, que eu tenho. Quais são os pontos mais baixos do gráfico? Quais são os pivôs mais baixos do gráfico? Para traçar os meus alvos, né? Qual que é o pivô maior, mais expansionista que a gente teve aqui? Então eu vou fazer um traçado só para ter uma ideia das previsões, perspectivas de alvo desse pivô. Então aqui seria uma marcação, tá vendo? Ele tem como alvo aqui em cima, ó, primeiro, segundo alvo, primeiro, ó. Então o que a gente avalia nessa projeção de FIBO, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E a gente tem o quarto alvo aqui em cima, tá? Quase chegando lá, né? Quase chegando lá em cima, certo? Mas ó, primeiro alvo, segundo alvo, ó, já atingiu, quebrou aqui. Então vamos ver se eu acho alguma tracejo de FIBO que ele não tenha tocado ainda, né? Para que eu possa saber onde o preço vai parar. Então vamos para outra aqui, ó. Vamos pegar aqui outro FIBO, vamos pegar essa pernona grande aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó lá. Ó lá. E agora vamos ver aqui de novo, ó lá. Ó, terceiro alvo tá aqui. Ó lá. Tocou já no terceiro alvo. Então, ou seja, isso demonstra para mim que o preço já andou bastante, né? Ele está andando bastante e praticamente não fez correção. Tá toda essa pernada de alta, né? Então, são os pontos que eu utilizo para me analisar aonde vai ser a correção do preço. Vamos esticar isso aqui, ó. Olha lá. Terceiro alvo está aqui embaixo, né? Então agora vamos subir, né? Vamos procurar as projeções mais próximas do preço, né? Então se a gente pegar essa pernada aqui, ó, às vezes eu traço de esquerda para direita, às vezes de direita para esquerda para tentar buscar um alvo. Ó, aqui já fez sentido, olha que legal. Aqui, ó, no alvo diário, ó, eu consigo ter uma ideia de que ele fez essa pernada inteira, corrigiu aqui, ó, no 61.8, olha só, que interessante. Olha lá, corrigiu aqui mais ou menos no 61.8, então ele já fez essa correção. Então ele pode ser que o preço faça essa expansão aqui também, ó, olha lá. Então o preço fez aqui, corrigiu. Então isso aqui, até aqui o preço está saudável. O preço começa a não ficar saudável quando o preço rompe este topo, ó. A partir do rompimento deste topo, ele não teve mais correções. Na verdade até teve, né? Ó, aqui ele fez uma outra correção. Então vamos traçar aqui para a gente ver se teve uma correção saudável. Vamos pegar esse topo até esse fundo aqui, ó, que é a pernada inteira. Ó, traçou esse coisa, ó lá. Corrigiu adequadamente, olha lá. Ó, corrigiu no 76.4. Legal. Então, ou seja, aqui quando ele começa a fazer as correções, quando ele tem uma pernada muito forte, ele não chega a corrigir no 61.8 nem no 50, ele pode corrigir no 76.4, né, ou 23.6 no caso, né, quando é ao contrário, mas vamos lá. Então aqui ele corrigiu no 76.4, então, beleza, isso aqui já foi uma correção. Isso me dá sinais de que ele poderia ainda atingir o que? Os alvos superiores, e aí a gente tem as confluências de FIBO, que são o que? Olha lá, olha só que engraçado, olha como a gente tem uma confluência aqui, ó. A gente tem a confluência aqui, ó, deste alvo, desta projeção verde, e a gente tem o alvo da pernada amarela, olha lá, primeiro e segundo alvo. Aqui, ó, é o segundo alvo, que o primeiro está aqui, né? Então esse aqui já foi eliminado. Então a gente tem esse segundo alvo do verde, né? Segundo alvo do verde, e a gente tem o primeiro e segundo alvo do amarelo. Certo? Então aqui são os pontos de parada. Então posso pegar aqui e trazer ele para cá para mim saber que é o ponto de parada, lá 220 mil. Quando? Não sei.
Se a gente pensar que aqui, ó, esse período de tempo, ó, se eu pegar aqui, ó, daqui, que foi quando ele fez a mínima desse movimento, até aqui, ele levou quanto? Olha lá, ele levou 33 barras, ou seja, 33 dias. Então, talvez ele leve para chegar aqui também mais 33 dias, ó, para poder alcançar este segundo alvo, ó, o segundo alvo aqui. Ó, até esqueci de traçar, né, ó. Vamos lá. Vamos trazer. Olha lá, o segundo alvo aqui. Ó, que ele tocou agora, acabou de tocar. Então, ou seja, vamos traçar de novo, para vocês entenderem o raciocínio, ó. Daqui até aqui, a gente está falando de 43 dias. Então, se a gente colocar 43 dias para frente, para ele estar tocando onde? No segundo alvo dessa projeção, no 220 mil. Né? Então, se a gente colocar aqui, vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó. Vamos ver se ele mostra pra gente aqui. Olha lá, dia 1º de abril. Então, a ideia é que até o 1º de abril, ele esteja em torno desse horário, desse dia, ele vai estar batendo os 200, né? Vamos ver o outro alvo aqui pra gente ter uma ideia. Olha lá, deste fundo até este topo, quanto tempo foi? Olha lá, 40 dias, tá vendo? 39 dias. Então, em torno disso. Vamos voltar para cá, ó. Então, de 1º de abril, aí de 28 de março, ó, 28 de março até 1º de abril, tá? Então seria a data que a gente vai saber que ele vai estar chegando, poderia estar chegando aqui, né? Claro que o mercado não é em linha reta, mas é uma média do que vem acontecendo nos últimos dias, certo? Então essa é a primeira leitura macro que a gente tem uma tendência de alta, certo? Certo. Vamos apagar tudo aqui. Então, essa é a primeira análise que a gente tem. Segunda análise, a gente pode plotar no gráfico uma média, né? Ó, vamos colocar a média de 200. Vamos colocar a média simples e vamos colocar uma espessura mais grossa. Ok. Então, ó, quanto mais distante da média de 200, né, mais caro o preço fica. E ele não pode se sustentar tanto tempo longe da média de 200. Ele tem que fazer algum toque periodicamente. Então aqui, de novo, outra análise que a gente faz, né? Olha aqui quanto tempo demorou que ele ficou sem tocar, né? Então olha aqui, ó, deste toque até esse toque, o último toque, ó lá, foram 120 dias, né? Então 4 meses de espaço. Se a gente continuar essa análise, ó lá, ó, daqui até aqui, a gente tem 110 dias, tá vendo? 110, 120, ó, existe um certo padrão, né? Tá aí nos 4 meses, entre os períodos de afastamento e toque, ó lá. Aqui de novo, ó, 115 dias, tá vendo como a história sempre se repete? Agora, aqui a gente já tá um preço muito afastado, ó, porque a última vez que ele tocou a 200 foi aqui, e a gente já tá, ó, 200 dias. A 200 dias sem tocar, né? Então quase praticamente o dobro do período. Então a gente meio que está chegando num topo e ele vai precisar fazer algum tipo de correção durante esse período, né? E quanto mais esticado o mercado fica, né? Quanto mais o mercado estica nessa linha vertical, menos ele corrige, menor é a queda para ele continuar a subida, tá? Se o mercado sobe assim, ele corrige, corrige, corrige. Agora, quando o mercado ele sobe muito, ele não cai tanto. Ele cai e vai tender a corrigir menos para poder romper esse topo e aí sim, testou e começa a cair novamente. E aí muda a tendência para retornar a nossa média de 200. Tá? Então aqui, ó, colocando a 200 no gráfico, a gente já tem uma análise, certo? Ok. Agora vamos colocar aqui no H1. Olha só, o gráfico de uma hora
da mesma forma, a gente já tem uma noção de como a média está angulada para cima. Né? Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente já começa a fazer as mesmas projeções. Ó. Não tem um pivô tão legal para a gente jogar, espelhar ele para cima. Né? A gente não tem uma estrutura grande que a gente possa jogar lá para cima. Ó, aqui tem um legal, ó. Vamos ver se a gente consegue. Vamos jogar ela aqui. Ó, jogar essa pernada inteira aqui pra cá. Vamos jogar essa pernada inteira aqui pra cá. E aí vamos traçar a linha pra gente ver onde está dando o alvo. Ó, aqui a gente tem um alvo, quase confluiu. Aqui a gente tem outro alvo. Ó, são os duas maiores, né? Vamos ver se chegou a tocar. Vamos pegar o terceiro alvo de cima aqui também para a gente analisar. Vamos lá. Olha lá, rompeu, né? Então ele já rompeu esses alvos. Então vamos jogar um alvo mais perto. Vamos, aqui ó. Opa. Ó, essa pernada inteira. Ó lá, essa pernada inteira a gente já tem alvo. Vamos jogar esse alvo lá para cima. Ó, então a gente tem aqui o primeiro, segundo e terceiro alvo. Então, mais importante do que saber fazer a entrada, do que fazer a operação, eu preciso saber aonde o preço pode parar. E aqui você já sabe onde o preço pode parar. Para cima, ó, esses são os pontos de parada do preço. Quer refinar? Você pode pegar outros pivôs. Então você pode pegar esse pivô aqui, ó, por exemplo, ó, essa pernada aqui. Ó lá. E a gente pode refinar ainda mais. E eu posso vir aqui, ó, e traçar um alvo. Você quer colocar uma coisinha diferente para você acompanhar, ó lá. Posso vir aqui e jogar na espessura 1. Ó lá. Então tem outro alvo. Então você pode vir aqui, ó. Aqui tem outro ponto de parada. Você vai refinando, porque a gente está no gráfico de 1 hora. Eu posso ir refinando, ó lá, e deixou uma outra pernada aqui, então também posso fazer a mesma coisa, ó. Posso pegar aqui e refinar esse topinho aqui, ó lá, tá vendo como quase foi praticamente igual, ó lá. Mesmo movimento, o mercado se repete toda hora. Aí eu posso pegar aqui e, ó lá, tá vendo como confluiu, ó, essa entrada aqui confluiu. Ó, então agora vamos aqui, propriedades, vamos mudar a cor só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vou colocar outra cor aqui por causa do projeto. Aí, tá vendo? Então aqui, ó, a gente já tem de novo outro alvo. Olha lá, você vê como ele se repete, ó, dá até para traçar mais para cá, ó. Vai ficar mais longo. Olha lá. Aqui, tá vendo? Já confluiu de novo para cá. Então, seja, mesmo que você erre o traçado, ó, você acaba acertando a região. Porque, ó, tá vendo como ele tem uma região? Olha como confluiu esse traçado aqui com o traçado que a gente tinha colocado anterior. Olha lá, traçou aqui, ele confluiu com o traçado anterior. Entendeu? E a mesma coisa vai acontecer se eu fizer esse mesmo tracejo, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá, do mesmo jeito. Olha onde bateu aqui o alvo. Olha onde bateu o alvo. Então aqui, ó, achei um outro ponto de possível parada. Que é esse ponto até anterior, ó. Tá vendo? Ó, outro ponto de parada. Quase foi lá, ó. Vocês entendem? Então, ó, a mesma pernada é a mesma pernada aqui, ó. Mesma amplitude, é essa aqui. Então, as coisas se repetem no mercado financeiro. E olha, reparem outra coisa interessante. Olha, aqui, ó, essa distância aqui, ó, como ela é grande, ó, olha como ela era aqui, diminuiu, e olha como ela está aqui agora, ó. Ou seja, o meu preço no gráfico de 1 hora já está se aproximando, né, da possibilidade o quê? De tocar a minha média de 200. Porque há muito tempo que o preço não toca. Lembra que a gente fez a conta lá? Dá quase 200 dias que ele não toca. Então aqui ele está perto de tocar a minha média de 200. Né? Então ele está perdendo força. Então eu só tenho que estar preparado para essa oportunidade, para que 1 hora eu acerte a mão e você consiga pegar uma operação grande. Porque você entrar numa operação, ó, rompeu esse topo, ele vai chegar aqui. Né? E se ele pode romper a 200 e pegar alvo ainda menor lá para baixo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Aqui a gente já tem um balizamento que é a média de 200. Agora, se eu descer o tempo gráfico, olha lá, eu consigo ter ainda mais, olha lá, refino, olha para você ver. No 15 minutos,
olha como no 15 minutos o preço já ele rompe a 200 com muito mais facilidade. Vocês percebem? Ou seja, o stop que eu tomo, ele está mais ligado com o tempo gráfico que eu levo e o tamanho da mão que eu levo do que diretamente com a estratégia em si. Porque eu opero, né, a estratégia que eu estou tentando ensinar para vocês é sempre usar a estratégia do retorno do preço. Tá vendo? Ele chegou aqui, retorno para a média. Entendeu? Tá longe do preço, retorna para a média. Ó, longe da média, retorna para a média. Entendeu? Essa é a estratégia. Aí mesmo para baixo, quando a gente... O que eu fiz aqui? Ó, mesmo para baixo, quando ele se afasta, ó, afastou da média, volta para a média. Entendeu? Ó, ficou preso na média, ó, preso na média. Próximo, longe, próximo. Ó lá, rompeu. Longe, voltou, longe, voltou, longe, voltou, longe, voltou, longe, pouquinho, longe, voltou, longe, voltou. E aqui ele começou, ó, voltou, afastou, aqui está longe, volta para a média de 200. Então esse é o foco da estratégia, pegar estes movimentos, onde eu num gráfico de 15 minutos, ó, no M15, ele volta, né? Olha, poucos dias ele fica longe e não volta para a média de 200. Então eu sempre quero pegar o que? Este dia, o dia que ele retorna para 200. Esse é o foco da minha estratégia. Então aqui, ó, se eu vejo que eu olho aqui, olha o preço como ele abriu, olha o preço como ele chegou aqui, chegou no final do dia, perdão, fechou, né? Olha aqui o preço, ele fechou, longe da 200, certo? Ele abriu no outro dia um pouco abaixo, eu já poderia realmente buscar a estratégia aqui de venda para pegar esse retorno. Aqui já foi uma estratégia, fechou a operação com lucro, ok. Daqui a pouco ele subiu longe da média, se afastou de novo. Aqui eu vou procurar de novo uma estratégia para vender de novo. Ele deixou gatilhos aqui para que eu possa vender e pegar de novo mais um lucro. Aí encerro a operação. Vejo que ele está andando contra, encerro a operação. Fiz meu lucro, realizei, acabou. Tchau, obrigado. Ó, ele começou a afastar de novo. Fechou aqui. No outro dia ele já abre aqui, ó, longe da média. Né? A tendência é que ele voltasse, mas não. Pegou o gás, ó, afastou muito da média. Né? Veio, desceu um pouquinho, subiu, desceu, subiu, ó, fechou aqui. Outro dia ele abriu onde? Abriu lá em cima, rompendo o topo. A ideia é de entrar realmente vendido, porque eu quero, ó, pegar toda essa descida, porque ele está longe da média. Tá? E assim quando ele chegou aqui, ó, e afastou muito da média, e eu vou buscar o que? Pontos de compra para ele retornar na média. Olha só para você ver aqui, ó. Tá vendo? Engraçado ou não? Olha para você ver. Como ele simplesmente voltou para a estratégia base, que é o que? Rompeu, toda vez que o preço rompe um topo, ó, rompeu o topo aqui, rompeu a 200, rompeu o topo anterior, 1, 2, 3 topos. Rompeu o topo, subiu, e não testou mais aqui. Ó, começou aqui, tentou testar, voltou a testar, subiu, se afastou, ó, rompeu esse topo, e veio testar onde? Aqui, ó. Então ele rompeu esse topo, subiu. E ele veio testar onde? Olha lá. Testou o topo. Então esse topo já foi testado. E esse fundo, ó, não foi testado. Ó, ele rompeu, testou estes topos anteriores, que era uma resistência, virou um suporte. Né? Era uma resistência, virou suporte. E agora ainda falta ele testar o quê? Este topo, esse fundo. Agora ele desceu e agora ele está subindo e parou aqui. Muito provavelmente ele vai ter uma resistência para enfrentar aqui, nesta faixa de preços. Porque agora ele está segurando na 200, né? Então a gente tem a 200 do 15 minutos, que é uma resistência. Depois ele vai ter essa linha de preços aqui, além de ter esse gap aqui para ele fechar. Tá? Então essa é a leitura do operacional, tá bom? Então primeira base. Agora vamos lá. Continuar descendo o tempo gráfico, vamos voltar para 5. Olha para você ver, ó, de 5. Como nos 5 minutos é muito mais fácil ainda, ó. Tá vendo? Reparem como o preço, ó, tá na 200. Afastou, voltou. Afastou, voltou. Afastou muito,
voltou, afastou, opa, tocou a 200. E aí de novo, olha lá, afastou, voltou, parou. Aí abriu um gap de alta, olha lá, subiu, afastou muito, ó a distância daqui, bastante, voltou, olha lá, aqui, voltou, olha lá, tocou de novo a 200. E aqui, ó, a 200 já fez o quê? Inclinou para baixo. E o preço acompanhando, ó. Rompeu no gráfico de 5, veja que o preço já consegue trabalhar com facilidade para baixo da 200, ó. Trabalhando aqui para baixo da 200, ó. Rompeu 200, testou 200, desceu. Longe da média, volta na média. E agora ele aqui, ó, longe da média. Opa, testou o topo anterior e volta na média. Olha lá, tá vendo? Ele voltou na 200. O preço voltou na 200 do gráfico de 5 minutos, mas se eu pôr no 15, olha lá como ele está também, tá? Na 200 do 15. Só que veja que a angulação do nosso gráfico de 15, ó, o gráfico está para cima. Ó, a média de 200 está para cima. Quando a gente joga no 5, ela está para baixo. Certo? Então, ou seja, aqui a gente tem uma resistência, aqui é a média de 200, para ele retornar para a média de 200. Não tocou na 200 ainda no gráfico de 5, certo? Não tocou ainda, ó. Está praticamente tocando, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade do quê? Do preço bater aqui, segurar e cair, ou o preço subir um pouco, tocar nessa resistência e cair. Que tem aqui, ó, topo a ser testado, ó. Esse fundo, na verdade, não é fundo. Ó, fundo foi rompido e está testando agora. Testando o fundo rompido. E assim o mercado vai andar. Certo? Para quê? Para se ele começar a trabalhar por cima da 200, o que é a ideia? A ideia é que ele rompa 200, testa 200 e ande para cima. Qual que é o grau da projeção? No gráfico de 5 a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez nos outros. A gente pega essa projeção aqui, ó, eu posso fazer esse último fundo aqui, esse último pivô, ó, essa é a amplitude, olha lá. Então a gente tem aqui, ó, os alvos. Quais são os alvos? Os alvos são esses aqui, olha lá. Tá vendo? Ó, primeiro, segundo e terceiro alvo. O terceiro alvo já coincide com esse topo, né? Com esse topo aqui. Acima da coisa a gente tem, ó, esses topos aqui, que se eu for buscar outras referências, né, eu posso pegar essa projeção, eu posso, se ele romper esse topo, ó, eu posso espelhar esse topo rompido. E assim eu vou ter o que? Novos alvos, ó. 1, 2 e terceiro alvo. Que terceiro alvo coincide com topo do mercado, topo histórico. Certo? Então, eu vou trabalhando, traçando novos alvos, para saber onde o preço pode ir. Aqui, ó, eu também posso traçar esse movimento, que foi o último movimento que ele fez, ó. O último pivô que ele fez esse pivôzinho aqui, ó. Então, no gráfico de 1 minuto, por exemplo, essa projeção é válida para mim utilizar, entendeu? Num gráfico de 1 minuto, ó, mesmo essa projeçãozinha, eu quero saber até onde o preço vai, já que ele está rompendo esse topo, né, já que ele está rompendo esse topo, aqui, onde o preço vai? Eu posso fazer a projeção também, ó. Faço a projeção. E eu sei que esse preço pode parar onde? Lá no terceiro alvo. Que está acima da minha linha de resistência já marcada, que é um fundo anterior, e está pouco acima da 200. Então ele tem que vencer primeiro a 200, fechar acima da 200, né? Então ele vai ter que fechar acima da 200, testar 200 e subir. E aí aqui é o ponto de parada para que ele venda e ele retorne para 200. Ou próximo a 200, né? Talvez ele não retorne totalmente para 200, mas eu quero que ele teste aqui, ó, pegar essa ordem aqui e retorne próximo de 200 pelo menos, e eu já faço meu lucro nesse trecho aqui, para que ele volte e continue a subir. Certo? Ok. Agora a gente vai descer para o gráfico de 1 minuto. Olha lá.
No gráfico de minuto, olha a amplitude como já fez no gráfico. E olha como é que o gráfico faz aqui. Olha só como o gráfico fica, ó. Desceu, voltou para 200, trabalhou, rompeu, testou, consolidou, foi, ó. Testou 200, subiu, voltou para 200, subiu. Então, esse é o movimento normal do preço, ó lá. Essa linha é os próximos alvos. Por isso que eu falei nos 5 minutos que esses eram alvo por 1 minuto. Olha lá. Olha como a pernada é boa aqui, ó. Para você pegar alvo bom para 1 minuto, ó. Então aqui eu posso fazer uma boa venda aqui. Primeira venda parcial, segunda venda parcial e aqui eu faço terceira venda parcial. Para colocar meu preço médio aqui. Para que eu pegue essa oscilação do preço. E aí eu faço meu lucro aqui. Quando ele estiver voltando para 200. Talvez ele não toque a 200. Ele faça isso aqui, ó. Ele começa a descer e eu faço meu lucro. Meu preço tem que estar perto aqui. Para que esse movimento já me dê lucro. Esse movimento, ó, ele já me dê lucro. Não necessariamente precisa tocar, ó. Isso é a facilidade do 1 minuto. A dinâmica do 1 minuto é eu ter facilidade para trazer o preço para perto de mim. E qualquer movimento de longe do preço, eu já consigo entrar na operação. Ao invés de ficar esperando 15 minutos, olha aqui, ó, o dia inteiro. No 15 minutos, ó, o dia inteiro, ele não veio para 200. Aqui, ó, o dia inteiro, não deu para 200. Ou seja, eu tenho menos entradas, menos operações, porque as operações levam tempo, ó, 100, 200, 100 tocar 200, 100 tocar 200, 100 tocar 200. Vocês entendem? E aqui eu sei que ele está perto da 200, ele pode expandir para longe da 200, seja para baixo ou seja para cima. Agora, no 1 minuto, a coisa fica mais dinâmica, porque eu consigo ter mais entradas a todo momento. E como que eu faço? Porque aqui, como que eu sei que o preço está longe do preço? Como que eu sei que o preço está longe da 200 ou perto da 200? Ele está aqui ou está aqui? Porque vocês concordam que aqui ele está longe da 200, certo? Aqui ele está longe da 200, certo? Certo. Mas e aqui? Também está longe da 200, mais longe ainda, né? Aqui ele também está longe da 200, mais longe ainda do que aqui. Como que eu sei disso? É quando a gente entra, ó, aqui está longe, aqui também está longe, entendeu? E como que eu sei que aqui está mais longe e aqui está mais longe, para saber qual que é a melhor entrada? Por exemplo, no gráfico de 1 minuto. Aí eu insiro um novo indicador, que é o indicador de 20. Simples de 20. Vamos colocar uma cor azul aqui. Ok. Olha lá. Pronto. Agora eu tenho a validação da minha estratégia para que no 1 minuto vocês consigam perceber que, olha como ele formou esse vão. Olha como ele forma esse vão. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vamos fazer aqui. Aqui. Olha só. Reparem como, ó, o preço abriu e já caiu. Olha o vão que ele formou. Então você tem uma lacuna entre o preço e a 20. E você tem uma lacuna entre a 20 e a 200. Olha aqui, ó. Ele está trabalhando abaixo da 200, distante da 200. Distante da 20, ó. Distante da 20, certo? E mais distante ainda. Então, qual que é a distância aqui? Qual que é a distância aqui? Aqui é maior. Você vê que aqui, você percebe que aqui, olha, ele forma um cone. Meio ruim esse cone, né? Mas ó. Você percebe que ele está abrindo o cone. Ó, abrindo o cone. Então ele não está paralelo. Se ele tivesse paralelo, ele estaria assim, né? Ó, a 20 e a 200. Mas não, ele está abrindo. Porque a gente tem o quê? Uma tendência mais forte, ó, o movimento do preço forte para baixo, puxando a 20 mais perto do preço. E isso faz com que a gente tenha esse abaulamento mais
pesado aqui da média, enquanto a 200 é lenta. Tá vendo? A 20 ela é a média mais rápida. Então você tem a média rápida, que é a média de 20, que faz isso. Até o preço consolidar, ó, estabilizar. Então o que é a tendência do preço? O preço faz isso. O preço faz exatamente esse movimento. O preço ele se afasta da 20 e se afasta da 200. Aí o preço corrige, pequena correção, mas não chegou perto. Corrige, junta. Afasta na média, longe da média, volta na média. Longe da média, volta na média. Até uma hora que, olha só, ele está muito longe. Né? Aqui, ó, ele está muito longe da 200. Então, para que ele possa, já que ele não tem força, no caso, ele não tem força de comprador, né? Ele precisaria de quê? De compradores para poder levar essa média aqui. Ele precisa de compradores para levar esse preço para cima. Então, ele precisaria uma barra igual essa, ó, para levar o preço para perto da média. Mas ele não tem essa força. Então o que ele faz? Ele fica consolidando. Ele fica fazendo a negociação no robozinho, negociação, para quê? Já que ele não tem força de levar o preço na média, ele faz o quê? Ele puxa a média para dentro do preço. Ele traz a média para dentro do preço. Entendeu? Então essa é a diferença entre você, o preço ir para longe da média, o preço ir para perto da média. Ou da média ir em direção ao preço. A média está indo encontrar o preço. Até que ele encontrou o preço aqui e rompeu a 20. Voltou para 20. Perto da 20, longe da 20. Perto da 20, longe da 20. Ou seja, isso aqui, gente, é quase zero de chance de dar errado. Você entrar em uma operação que você está no gráfico de 1 minuto. Você entrar numa operação onde você está com essa lacuna entre o preço e a média de 20 no gráfico de 1 minuto ou no gráfico de 5 minutos, é quase zero. Ó. Formou a lacuna, pode entrar. Formou a lacuna, pode entrar. Formou a lacuna, pode entrar. Por quê? Porque você vai pegar o retorno na média. E aí você vai fazer dinheiro. Aqui, olha lá, afastou da média. Aqui eu poderia entrar comprado, seguindo a força compradora para voltar para 200, o que não aconteceu, ou pegar ao longe da média para voltar para 20. Aí é uma estratégia de cada um. Né? E aí o que eu faria nesse caso? Né? Eu particularmente não gosto de operar entre as médias. Né? Então toda vez que a gente está entre as médias, ó, neste vão aqui, eu não opero. Eu espero o preço sair das médias. Então, quando o preço está aqui, ó, longe da média de 200 e longe da média de 20, opa, neste espaço aqui, ó, é onde eu gosto de operar. Por quê? Porque eu sei que a chance dele voltar é grande, porque ele volta pelo menos para 20. E talvez eu pegue um movimento bom que ele volte também para 200. Mas eu operar aqui no meio, eu tenho chance de me machucar, porque ele pode fazer exatamente o que ele fez aqui. Ele chegou perto da 200 e saiu da 200. Mas se percebe quando ele fica trabalhando no lateral? Próximo. Então, esse movimento, dependendo do seu caixa, você pode operar no 1 minuto, que o stop é mais curto e ele vai dar mais entradas e mais fácil de você fazer esses movimentos mais rápidos, né? Então você tem um gasto menor, para você poder, mesmo com um pouco dinheiro, você pode fazer várias entradas, né? E é por isso, inclusive, que eu opero pela Active Trades, que eu opero pelo BRA50, ao invés de operar pelo Profit Pro, ao invés de operar pelas corretoras Brasil. Porque aqui meu stop é bem menor, você mesmo com pouco dinheiro, você pode operar isso aqui com várias entradas, entendeu? Você não precisa colocar um contrato, você pode fazer frações, ó, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, né? Então você consegue operar frações para você fazer o quê? Olha, afastou aqui da 20, entra na operação. Voltou? Legal, encerra a operação. Opa, afastou de novo, entra na operação. Voltou para 20, encerra a operação. Opa, afastou da 20, entra na operação. Opa, andou contra. Opa, faz outra entrada aqui. Voltou para 20, fechei a operação. Você entendeu? Então, num caso como esse, ó, que ele formou essa lacuna, aqui, ó, eu teria entrado nesse espaço.
né? Quer dizer, não teria entrado porque eu vou mostrar para vocês o operacional que eu utilizo, né? Mas aqui você poderia ter entrado e ele vai andar contra, nada, nenhum problema, porque você tem mão para você aumentar a sua posição e ele voltar para cá. Opa, andou contra, pode ser, volta e aumenta a posição quando ele te dá sinais. E para validar esses sinais, ó, vamos andando aqui, tá vendo como chegou próximo próximo, ó, olha aqui, olha lá, formou lacuna, tá vendo? Ó, formou lacuna, começando a formar lacuna, ó, aqui, ó, juntou, opa, pera aí, ó, começou a funilar a 200, ó, a 200 afunilando e encontrando preço, que ele ficou consolidando, poucos movimentos, olha o tamanho dos candles, né? Olha os candles pequenininhos, consolidou, olha o tamanho dos candles aqui, né? Então aqui, ó, até ele encontrar preço, ó, encontrou o preço e ficou aqui, ó, sambando na 200, ó, cruzou 200, tocou a 200 para sair, mas não saiu. Olha o que aconteceu, ó, a média de 20 lateral, né? Tá vendo? Ficou a média de 20 lateral, agora cruzando para cima da 200, a 200 aqui. E o preço ficou aqui, ó, trabalhando aqui, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, ou seja, é lateral. E você vai fazer o que? Nada. Você só vai esperar o preço te dar uma posição. Aí você montar a sua estratégia, a sua posição. Então, para facilitar, né, então aqui, ó, tanto no gráfico de 5, ó, como fica gostoso também de operar, ó, esse exemplo que a gente está dando, né? Então aqui, ó, a mesma coisa, ó, formou lacuna, entrada. Então formou um candle vermelho, calma. Formou um candle vermelho, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Formou um candle vermelho, calma. Formou outro, opa, calma. Formou outro, calma. Formou outro, calma. Opa, formou um azulzinho. Vamos lá, legal. Começa a prestar atenção. Aqui já começaria a te dar sinal, né, de uma possível entrada, ó. Fez um verde. Rompeu o verde? Não. Então, continua caindo, calma. Fez um vermelho, fez um verde. Opa, aqui fez um verde. Opa, fez um verde já acima do outro verde. Começou a estopar alguns candles, ó. Aqui, neste candle, ele estopou vários candles. Isso começa a me dar sinal de que o preço está querendo se aproximar. Mesmo se tivesse feito uma entrada aqui, não estaria errado. Você poderia pegar uma parcialzinha aqui, ele começou a andar um pouco a seu favor e andou contra. Só que aqui, ó, ele fez esse outro candle. E aqui o preço já teria te pegado no lucro. Você já poderia ter saído da posição, né, ou feito uma parcial pelo menos aqui. Mas mesmo assim, Arthur, não peguei, o preço foi contra, tocou a 20. Então você espera que ele formar outra lacuna. Outra lacuna, para quê? Para que eu possa aumentar minha posição. E aí se eu entro aqui, ó, nesse candle aqui, por exemplo, ó, começou a cair, ó, esse aqui, eu trouxe meu médio para cá. E aí passou para cima, voltou para cima da 20. Ou seja, se o preço começou a trabalhar para cima da 20, você que estava com o seu médio aqui, né, então imagina o seguinte. Você entrou aqui. Quando ele fez esse candle aqui, ó, fez um fundo acima do fundo anterior. Deu um candle verde legal que eliminou alguns candles atrás dele. Eu poderia aumentar minha posição aproveitando essa lacuna aqui, ó, esse espaço vago abaixo da 20, certo? Posso aumentar minha posição de forma com que eu traga meu médio para cá. Esse médio que estava aqui vai para cá. Fica aqui, aumentei minha posição. Aí o preço movimentou para cá, eu já posso fazer parcial e fechar a parte do lucro. E aqui fechou a parte do lucro, eu já coloco meu stop no 0 a 0 e deixa aí. Fechei uma parte de lucro, beleza, eu estava numa operação, começou a andar positivo, se eu não sair aqui nesse pavio, beleza, poderia ter saído, eu saí do parcial, andou contra, não tem problema, não tem dor de barriga, porque você está operando pequeno, está operando lote pequeno, para você aprender, para você pegar noção. E quando você traz o seu médio para cá, andou um pouco, fecha um parcial, continua com a mão levinha, uma mão levinha que mesmo pressionando contra, você está tranquilo, entendeu? Mesmo pressionando contra você está tranquilo, esperando o momento certo para você entrar no retorno da média, ó. Você vê que o preço voltou para a média, ó,
vendo? Mesmo aqui, que seria a primeira entrada, se você não tivesse feito essa parcial, o preço volta. E aí o que acontece? Ó, o mesmo negativo aqui, ó, se você traçar esse movimento para cá, ó, você teria ele aqui. Tá vendo? Que seria o alvo, para dar o risco retorno. Né? Se você aumentou essa posição aqui, ó, ele vai dar seu alvo lá na 200, que esse é o nosso alvo final, certo? Então o alvo inicial 20 e alvo final 200. Desde que eu consiga ficar bem posicionado com o meu stop próximo da mínima do dia ou próximo da mínima do movimento. E aí eu vou estar a favor da projeção do FIBO, tá vendo? Porque aí se eu conseguir estar posicionado aqui, o preço vai andar a meu favor. Isso nós estamos no gráfico de 5, né? No gráfico de 1 é mais simples e mais rápido, ó, tá vendo? Ó, no gráfico de 1 você não tem erro, ó, porque aqui ó, formou lacuna, o preço andou muito, vende, formou um pavio superior, vende, e espera o preço retornar, opa, retornou para 200, para 20, fecha parcial, e espera o retorno total aqui, que ele fez o quê? Ó, então, vendeu aqui, parcial, aqui, o preço andou contra você, ó, calma, ó, espera ele formar lacuna, ó, andou a favor de novo, você poderia fechar mais uma parcial, voltou, ó lá, opa, subiu, longe do seu preço médio, ó, se o seu preço médio está aqui, opa, nossa, que coisa que eu fiz, então ó, se o seu preço médio estava aqui, você fez uma parcial aqui, fez uma parcial aqui, o preço andou contra, mas ao mesmo tempo que ele andou contra, o que ele fez aqui? Formou uma lacuna, então eu posso aumentar minha posição aqui, trazendo meu médio para cá, o preço andou a favor, faz outra parcial, opa, subiu de novo, contra a minha posição, eu posso aumentar minha posição ou simplesmente esperar, porque está muito perto do meu preço de entrada, então eu não preciso nem aumentar minha exposição aqui. Por quê? Porque eu tenho que esperar ele quebrar, né? Se ele fosse andar realmente contra, aqui, nesse caso aqui, eu tivesse outra posição aqui com o meu médio aqui próximo, o que eu faço? Eu vou traçar meu FIBO aqui, olha lá. Então eu sei que ele poderia vir aonde? Aqui em cima. Então aqui seria meu ponto de aumentar minha posição se o meu médio estava aqui. Então, entrei aqui, primeira parcial, segunda parcial. Aqui eu faço a segunda entrada, aumentando minha posição, trazendo meu médio mais ou menos aqui. Ó, aqui ele já pegou outra parcial, certo? Porque ele subiu aqui e voltou a cair, outra parcial. Ó, consolidou e não ganhou para cima da 20, ele veio para baixo. E aqui eu sairia total. Aqui eu zeraria esta operação aqui. Ó, esta operação que eu abri aqui, eu encerraria ela aqui. Com a mão leve, mão tranquila, esperando. Ah, o preço andou contra. Poderia andar contra. Andar contra, eu pegaria ele aqui em cima, sem desespero. Sem desespero. Assim como, se eu pegar outra fibra aqui, eu pegar neste primeiro pivô, que foi o que eu entrei, olha aqui, eu já sabia que onde o preço ia ir. Olha aqui para vocês verem como não é bruxaria. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Então, quando você traçou o seu topo da lacuna que você entrou, eu entrei nessa lacuna aqui. Então você traça a FIBO, fez a primeira parcial aqui. Traça a FIBO para ver aonde o preço pode ir. Então, nesta região aqui, ó. Nesta região aqui, é onde você pode entrar com mais lotes, parcial. Opa, andou contra. Você tem o terceiro alvo da FIBO, que coincidiu com a sua próxima entrada, caso esse pivô continuasse a subir. Você entendeu? E assim você vai fazendo. Assim como esse movimento, olha, a bruxaria. Esse movimento, que você pegou a lacuna aqui, ela foi derivada do quê? Desse movimento aqui. Que era o quê? Olha lá. Ó. Onde você entrou? Esse movimento. Ela podia buscar o quê? Terceiro alvo. Que era o quê? Seu segundo alvo. Que era o quê? Onde ele pegou. Você está entendendo? Como tudo é projeção? Olha aqui.
outro. Isso fica infinito. Olha aqui. Olha lá. Primeiro alvo, segundo alvo. Desta pernada aqui. Ó. Olha isso. Certo? Para voltar onde? Aqui. Ó, foi de outra cor. Ó, aqui 100%. Olha lá. E aí? É simples ou não é simples? Pois é. E aqui a gente está no gráfico de 1 minuto. Ou seja, a sua chance de perder aqui é mínima se você entrar com a mão leve, porque você consegue corrigir a operação. À medida que você vai calejando, você vai tendo mais noção dessas lacunas, para você entrar cada vez mais certo. Tá? Vamos fazer mais um exemplo e a gente terminar essa aula de hoje aqui. Esse objeto, vamos acabar com esses fios aqui. Então a gente vai abrindo uma infinidade de fibos para poder traçar os nossos alvos e poder saber em que lugar, em que posição do gráfico eu estou. Então a gente vai se posicionando conforme eu vejo o preço andar. Então eu me posiciono no mercado dessa forma. Para me lapidar ainda mais esse operacional e aumentar a minha estimativa, o que eu faço? Eu venho aqui inserir indicador e eu coloco mais uma média, que aí entra a nossa média de 9. Né? Vou colocar aqui uma média no... Vou colocar aqui, vou colocar um tracejado. Vou colocar exponencial, média de 9, exponencial, vou colocar um verde escuro. Tá? Vou colocar outra cor para ficar mais legal, um vermelho, né? Um vermelho forte. Ok. Então veja bem, vou até melhorar aqui, vou colocar no 2, ficar legal. Ah lá. Então veja bem, aqui eu refino ainda mais minha estratégia no 1 minuto, porque eu tenho a lacuna. Opa, deixa eu voltar para cá. Aqui. Então eu tenho a lacuna que formou no espaço entre a 9, olha lá, a 9 e a 20. Então eu tenho a 200 aqui, eu tenho uma lacuna entre a 200 e a 20, certo? E aí eu consigo ter agora uma lacuna entre a 9 e a 20. E é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar espaços entre, olha lá, que preencham entre a 9 e a 20, ó, formou lacuna. Formou lacuna. Lacuna pequena. Formou lacuna. Então aqui eu tenho os meus possíveis pontos de entrada quando, cerejinha do bolo agora, quando, aumentar o, deixa eu aumentar o zoom aqui, quando que eu tenho as minhas entradas? Quando, primeiro, eu estou acima da 200, tá? Porque eu quero retorno para a média de 200, então eu evito operar quando eu estou muito perto da 200, eu evito operar, tá? E eu vou procurar o que? Isso aqui, ó. Uma lacuna que se forme entre acima da 9, a 9 vermelha, a 20, entendeu? Então a gente formou uma lacuna vermelha, uma lacuna aqui, temos uma lacuna aqui, e eu quero a lacuna de amarelo. Repare agora, olha para você ver. Ou seja, barras fortes de compra, formando uma lacuna onde o preço se distancia da 9. E aqui está a certeza. O preço vai voltar na 9. Lembra que na definição da 9 eu coloquei a 9 como exponencial? Porque o preço vai voltar na 9. Então aqui você não precisa ter medo. Entende? Olha aqui, ó. Longe da 9, volta na 9. Longe da 9, volta na 9. Ele não tem como o preço ficar longe da 9, ó. Longe da 9, volta na 9. Longe da 9, volta na 9. Longe da 9, volta na 9, ó. Longe da 9, volta na 9.
Então aqui não tem como você ficar fora, você está longe, você dá errado. Aqui seria uma entrada, ó, eu não entraria aqui porque ele está a 200, está aqui. A 200 está lateral e está bem no meio. Mas vamos supor que a 200 não estivessem aqui. Então, aí, aqui seria uma entrada, ó. Ó, cruzou a 9 com a 20, certo? A 9 cruzou para cima da 20. Então, agora eu vou procurar o que? O espaço que esteja entre a 9 e a 20. Desprezem a 200, tá? Que eu só não entraria por conta da 200. E aí eu vou esperar aqui, ó, barra grande. Opa, respirou. Quando ele dá esse respiro, eu vou esperar o quê? Eu preciso que o preço estope uma vela de 1 minuto. A gente está no gráfico de 1 minuto. Ele precisa estopar uma vela de 1 minuto. Então aqui, ó, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde. Opa, vela vermelho. Mas é uma vela vermelho que não rompeu, ó. A mínima da vela não rompeu a mínima. Formou um pavio aqui embaixo, desceu e subiu. E continuou o movimento, então não estopou. Então aqui não deu entrada. Ó, vela verde, vela verde, vela vermelha. Mas, vela vermelha que não rompeu a mínima da vela de 1 minuto. Então, segue a tendência. Continua alta lá, subiu. Opa, aqui formou a vela vermelha. O que? Com a mínima já quase igual. Quando ele faz isso, olha aqui, ó. Uma vela de 1 minuto estopou na primeira vela de 1 minuto. Primeira vez, ó, essa aqui foi a primeira vela que estopou uma vela, que fechou abaixo de uma vela do 1 minuto. Então, quando o preço faz isso, aqui eu entro. Eu entraria aqui. Desprezando a 200 aqui, tá, gente? Entraria aqui. Ah, Arthur, mas e se o preço continuar andando contra? Se o preço continuar andando contra, ele vai andar onde? Vai andar para cima. Se ele andar para cima, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que traçar a fibra para saber, então, para onde ele vai, então. E aí eu faria essa fibra aqui. Se por acaso esse preço continuasse a subir. E aí eu ia tentar fazer o quê? Fazer novas vendas nesse alvo aqui. Então, se eu vendi aqui na mínima dela, né, o próximo da mínima, na verdade eu falo aqui porque quando eu vejo que ele rompeu rompeu a mínima, eu já entraria aqui. Porque eu já vejo que ele tem a lacuna. Se eu ver que formou a lacuna, se tem um vão aqui que está me dando validação, que a 9 está longe da 20, que está longe da 200, se a 200 estivesse para baixo, né, tá, ó, se a 200 está aqui, tá, nesse contexto aqui. Entraria nessa mínima. Rompeu essa mínima, eu já entrava. Meu preço médio está aqui. Com meu primeiro alvo está aqui, na 9. Primeira saidinha parcial, mínima, já coloco aqui. Para quê? Fazer um lucro rápido e já pôr dinheiro no bolso. Caso o preço stop e continue a andar contra, eu vou pegar ele aonde? Aqui. Eu vou fazer mais vendas aqui. Mas, se o preço fizer o que ele fez, que ele aqui testou 50%. Vamos ver se eu consigo aqui dar o zoom para vocês entenderem. Olha lá. O preço testou onde? 50%. Ó. 50% desta pernada aqui. Então o preço aqui ó, de amarelo testou 50% e caiu. Aqui eu fiz uma parcial. Eu faria uma parcial aqui. E faria a segunda parcial aqui. Na 20. E aqui eu estaria, mesmo aqui que eu não entraria por conta da 200, ainda daria certo. Por quê? Veja bem que a 9 cruza a 20. Quando a 9 passa para baixo da 20, aí você está entrando na tendência.
e quando a 9 ela começa a ficar paralela com a 20, é o caso aqui, ó. Olha aqui, ó. 20 paralela com a 9. Então, isso aqui seria, vou fazer bonitinho, né? Usar as ferramentas certas. Aqui, ó. 9 paralela com a 20, isso seria o sinal de que eu estou na tendência certa. Então, à medida que você perde o medo, você poderia ter entrado aqui, você poderia ter entrado aqui, feito uma parcial aqui, uma parcial aqui. E quando você vê este movimento, da 9 cruzando para baixo, da 20, você se mantém na posição. Para quê? Para buscar o alvo contrário. Agora eu vou inverter aqui, ó. Se você não tem a 200, né? Porque se você tiver a 200 para baixo, o seu alvo vai ser a 200. Então, primeiro alvo é a 9. Primeiro alvo é a 9, segundo alvo a 20. E o terceiro alvo seria a 200. Mas se você não tivesse a 200 aqui, você traça a fibo. E aí, ó, aqui, ó o seu alvo. Primeiro, segundo e terceiro alvo. Olha lá. Onde ele veio pegar. Vocês estão entendendo? Então, mesmo aqui, teria dado certo. Cruzou, mantenho na operação e vou. Aí é aquela stop financeira. Eu vou até onde quero, ó. Pegou o primeiro e o segundo alvo aqui. Se eu quiser, já poderia fechar uma grande parte aqui, que ele pegou o segundo alvo aqui, ó. Aqui eu teria fechado uma grande parte, se não fosse a 200. Porque na 200 eu fecharia aqui. Você pode deixar uma criadinha. E se você for mais audacioso, você pode se manter na operação. Porque se você está na mão baixa, né, se você estiver na mão baixa, você, de novo, ó, entrou aqui. Primeira parcial, segunda parcial, terceira parcial. Aqui, terceira parcial, ó. Terceira parcial. Desconsiderando a 200, tá? O preço andou contra você. Subiu. Tocou a 20. Não ganhou a 20. Ele não ganhou a 20. Ó. Ele fechou acima da 20, mas não deu sequência. Voltou. Aqui eu poderia aumentar a posição. Vender de novo. Ó. Aqui eu poderia vender de novo. Para poder pegar esse movimento. Aí aqui, na verdade, como que eu faria traçado? Aí eu vou traçar esse alvo aqui, ó. E aí eu buscaria esses alvos aqui, ó. Se eu vender aqui. Claro, gente, desconsiderando a 200, tá? A 200 me atrapalha muito aqui, porque eu ficaria com mais receio de entrar na 200, porque quando as médias, tanto a 9 quanto a 20, estão andando perto da 200, sugere um mercado lateral. Então você fica meio sem tendência. Então, se a 200 está aqui, ele não tende a não buscar esse alvo. Agora, se não tivesse a 200, aí realmente você teria grande chance do preço descer e pegar esse alvo aqui. Vamos ver se foi. Não, não foi. Não foi, tá? Não foi. Mas eu teria encerrado aqui. Certo? Vamos gravar outra aula para vocês. Tendo dúvidas, pessoal, deixa aqui embaixo. Valeu, tchau.